Oi, eu sou Gilmara Teixeira, educadora cristã na Primeira Igreja Batista em Figueira. E estamos aqui hoje para bater mais um papo sobre o estudo da revista Palavra e Vida. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e depressão por conta da perda. Terceira aula, tá bom? Terceira lição. Então, antes de começarmos, eu queria dizer para vocês que nem todo dia a gente tá bem, nem todo dia a gente tá legal. Aqui, ó. Hoje eu não tava afim de fazer o cabelo. Hoje eu não tô assim, super show. Mas isso não quer dizer que eu não vá cumprir meus compromissos, que eu não trabalhei, que eu não fiz as coisas que tinha que fazer. A gente precisa aprender a diferenciar tristeza, tá chateada, nem todo dia as coisas funcionam como nós gostaríamos. Simplesmente não tá afim, de ansiedade e depressão. Por isso que a gente está se reunindo aqui todos os domingos pra gente entender isso, tá ok? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade e depressão por conta da perda. Tá baseado no livro de Jó. Todos nós já perdemos algo ou alguém. Então, isso tende a deixar a gente assim muito ansioso ou deprimido, né? Porque perder alguém muito importante na nossa vida, ou alguma coisa muito preciosa. O que eu quero dizer com preciosa? Um emprego, um bem, um relacionamento, alguma coisa que você estava investindo e de repente perdeu, não deu mais certo, é meio complicado. Mas a gente tem, baseado nas palavras de Jó 1:21, vou ler aqui com vocês. Jó 1:21, abre a Bíblia de vocês. E diz assim: E disse: No saí do ventre de minha mãe e não o tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então a gente precisa ter esse entendimento. O Senhor nos dá, o Senhor nos tira. A vontade dele que vai prevalecer na nossa vida. A palavra nu em hebraico também pode ser interpretada por nenhuma posse. Então, não é só um ente querido, pode ser alguma coisa. Deus dá e Ele tira a que quiser. Então, um dia perderemos ou seremos uma perda para alguém. A gente precisa começar a entender isso. Isso faz parte de maturidade espiritual. Vamos ver aqui um pouquinho sobre a vida de Jó. Jó perdeu seus filhos, ele tinha 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Foi mais ou menos, o livro conta pra gente, quem não leu o livro de Jó ainda leia, é muito interessante, quem não conhece a história, para quem conhece fica mais fácil. Em menos de 24 horas, um vento passou e derrubou a casa onde eles estavam, e todos se foram. Depois disso, ele perdeu bens, posses, funcionários, animais, tudo que ele possuía, e até a saúde dele foi afetada. Mas por que isso aconteceu? Jó era um homem íntegro e justo, mas foi um tipo de prova estabelecida entre Deus e o diabo. Isso aí. O diabo queria provar para Deus que Jó só era fiel porque tinha uma vida confortável, ou seja, ele tinha tudo, então era moleza. O diabo queria mostrar para tira, mexe, para ver se ele vai continuar com essa fidelidade. E em alguns momentos Deus permite. Deus não nos prova, mas Ele permite que a gente passe por algumas provações, né? Aí o que acontece? Vem a mulher de Jó nessa história. A mulher de Jó, vendo tudo isso, o incentivou a blasfemar contra Deus e depois morrer. Ela estava com o coração despedaçado. Afinal, gente, ela havia perdido tudo também. Ela era mãe desses filhos. Você consegue imaginar uma mãe que perde 10 filhos de uma vez só? Se Jó era o pai, ela era a mãe. Então, porque as pessoas condenam muito a mulher de Jó. Mas ela era parte ativa nessa dor, nessa depressão, nesse sofrimento. Muitas vezes somos como ela. Diante das situações difíceis, questionamos a Deus e isso é muito natural. Até que nessas horas, a gente questiona a fé. Essa angústia pode funcionar como um gatilho para ansiedade e depressão. Por isso que a gente está falando isso. Nesses momentos, pode vir um gatilho que a gente começa a questionar Deus, questionar a fé, e a gente acaba, devido à depressão, ao limite, devido à ansiedade, a esse limite a gente pode entrar em depressão, porque a gente está dando o exemplo dele, foram grandes perdas, mas cada um tem um limite. Às vezes uma coisa que para mim parece pouquinho, para você é o seu limite. Então a gente tem que ficar atenta a isso. Cada um tem seu limite, a gente precisa respeitar para entender isso. Podemos conjecturar
que Jó estivesse naquele momento deprimido ou entrando numa depressão. Embora Jó se mantivesse fiel a Deus, podemos ver que ele lutava. Aí a gente vê alguns versículos, né? Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei. Está lá em Jó 3,11. Há várias passagens no livro que nos indica isso. Tem várias outras. Não podemos estranhar tais palavras. Muitos, por muito menos, disseram coisas piores, coisas semelhantes e bem... E a gente faz isso até hoje, né? A gente murmura, a gente reclama. Nós somos bem complicados. Então, com Jó, podemos ver que ficar questionando não é um exercício muito eficaz para o coração. Ele só começou a lidar melhor com as suas perdas quando parou de questionar e passou a orar. Foi a história de Jó nos mostra isso. Depois que ele começou a orar, ele foi questionado por amigos, a mulher pediu para que, vai, pede a morte. E ele não, se manteve ele firme. Aprendemos que só ficar perguntando, por que, Senhor? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu fiquei enfermo? Fui assaltado, levaram meu carro, mas por que eu? Perdi meu ente querido, mas por que, Senhor? Tantos porquês, isso não vai adiantar nada, né? Não vai nos ajudar, sabe por quê? A gente nunca vai ter resposta. A gente vai ficar mirabolando, né? Poxa, talvez eu seja culpada porque a gente sempre se culpa, né? Ou culpa o outro. A gente quer uma resposta, mas a gente não vai ter essa resposta. Cabe afirmar, o Senhor deu, o Senhor levou. Completa aí. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, eu não vim aqui para dizer para você que isso tudo é fácil. Tá difícil para você? É o momento de você procurar uma terapia. Não tá conseguindo? É o momento de procurar ajuda. Um psiquiatra, se houver a necessidade de uma medicação, um psicólogo para conversar, para colocar isso para fora, seus questionamentos. Entendeu? Isso é importante, gente. É mais importante do que a gente imagina. Um psicólogo ajuda muito, a terapia ajuda muito, tá bom? Um psicanalista. Tem várias formas que a gente pode estar buscando. Resumindo, pra gente pensar e agir. Isso tudo tá na lição, tá bom, gente? Vou repetir. Quem não pegou a revista, pegue a revista lá na igreja. Quando vemos a história de Jó, ele foi um homem muito abençoado. Né? Muito abençoado por Deus. Nossa, quem conhece a história de Jó não acaba só em desgraça, tá, gente? Depois que ele se mostra fiel, Deus o abençoa. Mas vai ler o livro de Jó. Não é pra hoje não isso. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Pensando em você, né? Quais são as coisas mais especiais que Deus tem feito na sua vida? Responde aí. Como seria se Deus não tivesse te dado nada disso? Agora tem uma pergunta mais difícil. Essas coisas especiais aí que você recebeu, e se Deus te tirasse tudo isso? Como você reagiria? Como Jó? Muito complicado. Claro. Responde para você. Começa a pensar. O que você diria ao Senhor? Alguma vez você já pensou nessa possibilidade? E quando eu digo coisas importantes, podem ser pessoas, podem ser coisas, bens materiais ou não. Nada é para sempre. Então a gente precisa refletir. A única coisa que é para sempre é a vida eterna em Jesus. Você tem essa vida eterna? O restante nada é para sempre. Bens não são para sempre. Casa, carro, dinheiro não é para sempre. Não queremos ser fatalistas, mas temos que pensar, pois as perdas são um grande gatilho para ansiedade e depressão. Então a gente veio aqui hoje para a gente falar sobre isso. Cuidado com perdas e depressão. Com perdas, porque pode causar sim depressão. Pode ser um gatilho para que isso venha a ocorrer, tá ok? Lembre-se, tudo pertence a Deus e Ele está no controle de tudo. Nós não estamos no controle de nada. Mera bobagem pensarmos assim, tá ok? Vamos orar? Olha as unhas, não estava com vontade de fazer. Tá ruim, mas vai melhorar. Senhor Deus,
Pai de amor, Pai querido, venho nesse momento, Senhor, te entregar a minha vida, de todos que estão assistindo essa aula, Senhor, que Tu possa nos ajudar a aprender a lidar com as perdas, Senhor. Seja um momento de luto, que, Senhor, como é difícil lidar com luto. Como é difícil, Senhor, lidar com a perda daqueles que nós amamos tanto, Senhor. Porque nós sabemos que Tu não nos fizeste para isso, Pai. Mas temos que aprender a lidar, Senhor. Pois a única certeza que temos é que todos nós iremos morrer, Senhor. Um dia. Nos acalma o coração, conforta o coração de todos aqueles que estão enlutados, Senhor. Seja por conta dessa pandemia, seja por outro motivo. Conforta os corações. Conforta os corações daquele que perderam emprego, Senhor, providencia, Senhor, abre portas de emprego. E de outras perdas que sejam, Senhor. Que para uns não são tão significativas, mas para outros são um mundo, Senhor, um mundo de cada um. Muito obrigada por tudo. Toma todas as famílias, os membros da Private Figueira, Senhor, em Tuas mãos. Toma a vida do pastor Hudson, toda a família pastoral. Toma, Senhor, todos, ó Pai, que sejam da igreja, que não sejam, que essa aula esteja alcançando. Cuida do coração, Senhor. Nos livra, ó Pai, ou nos ajuda a lidar com ansiedade e depressão. É a oração que Te fazemos, reconhecendo que nós somos falhos, Senhor. Mas Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Olá, Primeira Igreja Batista de Figueira. Para quem não me conhece, meu nome é Natasha Porcino. Eu sou psicóloga. Fui convidada para estar aqui com vocês hoje, compartilhando e complementando a lição número 3 da revista Palavra e Vida. E a lição tem o título de Ansiedade e a Depressão por conta da perda. Desejo compartilhar com vocês um pouquinho hoje do que a psicologia fala sobre a perda e pode fazer através da perda. Afinal, a perda, a morte, falar sobre morte já é algo para nós seres humanos ruim na maioria das vezes, Nós não entendemos a morte, nós não somos acostumados com a morte. A gente usa até codinomes para falar sobre a morte, Partiu, descansou. É difícil falar até a palavra morte. Nós não fomos criados, acostumados a lidar com isso. Desde pequeno, quando a gente vai falar de morte, aí sempre tem alguém que fala assim, vira essa boca para lá. Ou quando a gente vai dar algum exemplo, ai, Deus me livre, mas se morrer? Então, com isso, nós crescemos e aprendemos que a morte é algo assustadora, ruim. Há um mistério muito grande em torno da morte. Nós, seres humanos, temos a necessidade de entender coisas. Nós descobrimos coisas, os cientistas estão aí, todos os dias descobrindo coisas. E a morte é uma das coisas que o ser humano não consegue descobrir. Existem várias teorias, existem várias religiões, mas a realidade é que nós nunca tivemos uma experiência de morte para contar. Então a morte, com isso, se torna algo muito assustador, vago, sombrio, frio, negro. Quando a gente vai usar alguma cor representando a morte, a gente usa o negro, porque tem a ver com aquilo que não tem fim. E aí, nós cristãos, não sei se você que está recebendo esse vídeo é cristão, de repente você não é, mas fica por aqui porque você tem muito a aprender com a gente. Através da psicologia, que não é só para nós cristãos, você pode ser consolado, pode ser tratado, pode ser curado. Então fica e assiste aqui com a gente. Então a morte, ela é um processo muito complicado para nós seres humanos. E aí nós nos deparamos agora com a pandemia. A pandemia que traz pra gente uma ansiedade, um momento muito único, muito diferente, porque nunca vivemos. Aqui no Brasil, nunca tivemos. Aqui no Brasil não temos terremoto, não temos tsunami, não temos maremoto, não temos guerra. E aí nos deparamos com a pandemia, que não é só aqui no Brasil, é algo mundial. Pessoas, milhares de pessoas morrendo.
Aí, no início, nós víamos aqui no Brasil só pela televisão em outros países acontecendo. Mas pouco a pouco foi chegando perto da gente. E aí, os rostos e os nomes passaram a ser de pessoas conhecidas. Vocês aí da igreja de Figueira, né? Tiveram perdas. Na minha igreja também tivemos perdas. Nós conhecemos pessoas próximas, amigos, família, que perdemos pessoas para o coronavírus. Se você está assistindo e perdeu alguém para essa doença, eu lamento e sinto muito por sua perda. Fica vendo esse vídeo, assiste com a gente, porque certamente algo vai poder consolar o seu coração. Então nós nos deparamos com a pandemia, onde existe agora uma comoção geral em relação à morte. Isso significa que a morte ela é dolorida não só para quem está vivendo, mas para quem está vendo também. Então você que tem contato com alguém que perdeu alguém, você provavelmente está sofrendo com essa dor. Quando a gente olha na televisão, na internet, quando a gente vê notícias, nós também sofremos com essa dor, porque a morte ela é dolorida também para quem vê. Então, cada um de nós temos a nossa maneira de lidar com a morte. Porque nós somos seres humanos e nós somos diferentes, temos culturas diferentes, personalidades diferentes. Então, diante da morte, nós também temos diferentes maneiras de encarar. Mas na psicologia, nós acreditamos que existem 5 estágios importantes e onde a maioria das pessoas passam por esses estágios diante da morte. E aí, eu particularmente tenho uma experiência diária com a morte, porque trabalho num hospital. E nesse momento, né, de pandemia, mais ainda, esse momento se intensificou. E diariamente tendo contato com essas famílias, participando de notícias de óbito, lidando com pacientes em estado terminais, eu posso observar todos os dias as diferentes reações que nós, seres humanos, temos em relação à morte. E o primeiro estágio que a psicologia diz pra gente, né, é a negação. Aí a gente vai falar de dois momentos. Tanto o paciente que sabe que vai falecer, que está em cuidados paliativos, que está no momento terminal, quanto a própria família, que está vivendo isso junto com esse paciente, com essa pessoa, ou acabou de perder o seu familiar, o seu ente querido. E aí vem a negação, que é não acreditar. E aí as pessoas que estão doentes, né, e estão passando por esse momento, tendem a negar. Não é verdade. E aí começa a procurar vários médicos. Esse diagnóstico eu não aceito. E aí começa a procurar fazer vários exames, numa maneira de negar essa notícia ruim. Ou quando alguém perde um ente querido, tem a tendência primeira de negar. E aí eles perguntam, né, se já aconteceu com você, talvez você tenha passado por isso. De negar. Será que é mesmo? Você conferiu? Não está dormindo? Tem certeza que é essa pessoa? Tem certeza que é meu familiar? E aí acontece a negação. É natural ter a negação, afinal, por que morrem crianças? Por que morrem pessoas boas? Por que morrem pessoas que não estavam doentes? Por que morre a sua mãe, o seu pai, o seu irmão? Por quê? E aí nós, seres humanos, somos envolvidos nessa situação de luto. E a negação é normal acontecer, mas ela passa logo. Porque não tem, né, diante dos fatos, não há como negar. E aí a gente geralmente vê um segundo estágio, que é a raiva. As pessoas ficam com raiva, né? Por que eu tô doente? Por que logo comigo? Por que eu vou morrer? Ou então, por que eu perdi logo eu? Por que eu perdi a minha mãe, meu pai? Por que eu perdi aquele ente querido? E aí fica com raiva do médico, fica com raiva do psicólogo que foi dar a notícia, fica com raiva do hospital, fica com raiva de si mesmo, no caso do familiar que tá ficando. Fica com raiva de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E aí tem um terceiro estágio, que é a barganha. E aí a gente tenta negociar com Deus. Deus, Senhor, se o Senhor me curar, eu não vou fazer mais nada disso, eu não vou mais pecar, eu não vou mais fazer isso. E aí faz várias promessas. Da mesma forma, o familiar que perdeu lá o seu ente querido
Senhor, se o Senhor ressuscitar, por que o Senhor não ressuscita? Eu faço tudo, levanta. E aí vem esse momento de barganha, que vem seguido a um outro momento, talvez mais conhecido por todos nós, que é a depressão. E aí a depressão, ela vem diferente para cada um. Porque o momento de depressão, eu sei que a colega, a psicóloga, na lição anterior falou sobre depressão, né? Então provavelmente ela explicou para vocês os estágios da depressão, como funciona. Mas a depressão, dentro do luto, dentro da perda, ela pode ser um momento muito rápido, um momento vivenciado normalmente, mas também pode ser um momento onde os familiares ou até mesmo a pessoa que está no estado terminal entre no longo período de depressão, desistindo da vida, desistindo de viver, né, entrando aí em grandes transtornos emocionais. Então a depressão, ela é um dos estágios do luto que pode passar breve, né, onde a pessoa quer ficar isolada, chora muito, é um momento onde a ficha cai, né, realmente morreu, enterrou, não tem mais jeito, e aí vem esse momento de depressão. Mas como eu disse, ele pode passar rápido ou ele pode demorar. Se você vive num momento de depressão, em um longo período, porque você perdeu alguém ou porque você está no momento de uma doença muito grave, procure ajuda. Procure ajuda psicológica, porque você pode passar por esse momento tendo uma qualidade de vida, passando por esse momento com mais leveza, com mais tranquilidade. E aí vem o quinto e último estágio, que é a aceitação. Não tem jeito, né, gente? Quando nós vivemos diante da morte é algo que não tem jeito. E a aceitação, ela vem, uma hora ou outra ela vem, que é quando nós entendemos que aquele nosso familiar, aquela pessoa que nós tanto amamos, morreu, partiu, descansou, foi para o céu, e aí cada um vai usar, né, a sua linguagem para aceitar, para justificar o fato da morte. Mas eu disse para vocês que eu trabalho no hospital, né, e tenho uma vivência diária com a morte. Mas a morte não entrou na minha vida de agora, e eu queria contar para vocês uma questão importante da minha vida. Eu lidei com a morte desde criança, porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E ela não faleceu repentinamente, ela faleceu de câncer, e foi uma doença terminal, onde ela sofreu durante alguns anos, durante mais ou menos 3 anos. E durante esse período, né, dos 6, dos 7 aos 10 anos, eu pude vivenciar a minha mãe operando, tirando os seios, né, fazendo a operação de mastectomia, fazendo quimioterapia, radioterapia, perdendo o cabelo, perdendo as forças e o câncer dominando o seu corpo até que ela teve uma metástase e faleceu. Muitas experiências eu vivi nesse momento. Criança, né? Uma criança não deveria viver isso. A gente pensa, né, como ser humano. Por que uma criança deveria viver isso? Mas eu quero dizer para vocês algo muito importante. Nós precisamos seguir. Nós precisamos viver. Se você perdeu um ente querido e está vivendo esse momento tão ruim, viva esse momento, é dolorido mesmo. É quase insuportável, às vezes é insuportável essa dor. É inexplicável também, às vezes, por mais que nós creiamos na Bíblia ou na religião que você crê. Mas é algo muito dolorido, então viva esse momento dolorido, viva esse momento de luto, sofra, chore, mas erga sua cabeça em seguida. Viva a vida. E aí, algumas coisas me ajudaram a chegar aqui até hoje. Hoje eu tenho 34 anos, sou casada, sou feliz. Sou uma pessoa realizada. Sim, sofro, choro, sinto falta. Dia das Mães, alguns momentos importantes, no meu casamento, nos meus 15 anos. Não tenho filhos ainda, mas pretendo ter vários momentos onde eu gostaria de tê-la ao meu lado. Mas algumas coisas nesse momento me consolam e me ajudaram a vivenciar o que eu vivencio hoje. E o primeiro deles foi a terapia. Lá quando eu era criança, eu passei por um momento de terapia, onde eu e meu pai, na época, fomos acompanhados por uma psicóloga, que nos ajudou a entender aquele momento onde minha mãe estava partindo. Estava todo dia indo embora um pouquinho.
E aí, durante a terapia, né, me ajudou a vivenciar esse momento. Uma outra questão muito importante que me ajuda a vivenciar esse momento é a fé em Deus. E lá em Filipenses 3, no versículo 20 e 21, eu vou ler rapidamente para vocês, diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do domínio. Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então todos nós, um dia eu vou encontrar ela, um dia nós iremos nos encontrar no céu. E a terapia novamente, ela continua na minha vida. E hoje ainda trabalho, né, isso dentro de mim, os momentos de frustração e de tristezas, porque eles vêm. Mas eu hoje posso dizer que sou liberta da dor, do luto, da perda, e vivo com esperança, e você também pode viver. Então busque ajuda, tenha fé em Deus. E uma coisa muito importante que eu não posso deixar de dizer para vocês: a vida é linda. A vida, ela tem excelentes oportunidades lindíssimas para mostrar para você que você pode ser feliz. Então, se você está sofrendo um momento de luto, calma, viva o seu momento, mas tenha a certeza de que a vida é linda e que a vida tem muitas oportunidades, que Deus ainda tem muitas oportunidades para você. Eu espero ter compartilhado algo importante com vocês, que vocês tenham aprendido. Foi um grande prazer e uma honra estar aqui nessa igreja que marcou a minha vida, literalmente, através de uma Arca Radical. Desejo a vocês um dia de paz, um dia de amor, e obrigada pela oportunidade.